Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria e uma honra ter você aqui. Vamos conversar hoje sobre os 10 mandamentos, um assunto de extrema importância. E aí fica a pergunta: você conhece os 10 mandamentos? Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que a profundidade desses mandamentos é gigantesca. E a gente vai mergulhar fundo nisso hoje, para entender não só o que eles dizem, mas o que eles realmente significam para a nossa fé e para a nossa vida. Então, olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai lá para o Monte Sinai para entender a origem de tudo. Depois, vamos ver como os mandamentos se dividem em duas partes bem claras: nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com as pessoas. E para fechar, vamos descobrir como tudo isso aponta para Cristo, conectando a lei e a graça de um jeito extraordinário. Vamos viajar no tempo. Imagina a cena: o povo de Israel, recém-liberto da escravidão, acampado ao pé do Monte Sinai. E lá no alto, em meio a trovões, relâmpagos, uma cena poderosa, Deus entrega a Moisés essas leis. E é muito importante a gente entender: elas não eram para ser um fardo, um peso, mas sim um presente. Era a vontade de Deus sendo revelada, um verdadeiro mapa para o seu povo viver de forma justa e santa. Mas afinal, qual era o propósito da lei? Bom, ele é duplo e muito profundo. De um lado, a lei é como um retrato perfeito da santidade de Deus. É o padrão dele. Só que, ao mesmo tempo, a lei funciona como um espelho. E quando a gente se olha nesse espelho, a gente percebe que não consegue alcançar esse padrão por conta própria. A lei mostra a nossa necessidade. Ela nos aponta para a urgência de um Salvador. A lei, então, tem duas grandes partes. A primeira delas foca no nosso relacionamento direto com Deus, a nossa ligação com o céu. Os primeiros 4 mandamentos são sobre isso. Eles são o alicerce, a base de toda a nossa adoração, reverência e daquela devoção que só o nosso Criador merece. E o primeiro mandamento já começa com tudo: não terás outros deuses diante de mim. É Deus dizendo: a sua lealdade é exclusiva a mim. Ele é o único digno de adoração. Isso vai muito além de estátuas antigas, viu? É um chamado para a gente olhar para o nosso coração e se perguntar: o que temos colocado no lugar de Deus? Pode ser o dinheiro, a carreira, o poder ou até nós mesmos. Depois vem o segundo: não farás para ti imagem de escultura. Por que isso? Porque Deus é espírito, ele é infinito, ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa esculpir ou desenhar. Tentar colocar Deus numa imagem, numa caixinha, é diminuir quem ele é. A verdadeira adoração não depende de um objeto, ela acontece no coração, em espírito e em verdade. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E olha, isso é bem mais profundo do que só evitar falar o nome de Deus de qualquer jeito. O nome de Deus representa todo o seu caráter santo. Então esse mandamento é um chamado para que a nossa vida inteira, nossas palavras, sim, mas principalmente nossas atitudes, honre e demonstre respeito por quem Deus é. E o quarto mandamento fecha essa primeira parte: lembra-se do dia de sábado para o santificar. O sábado era muito mais do que só um dia de folga. Era um tempo separado, sagrado, para parar tudo, adorar e lembrar: é Deus quem cria, é Deus quem sustenta todas as coisas. Guardar o sábado era um ato de confiança, sabe? Era dizer: Senhor, a minha vida não depende só do meu esforço, mas da tua bênção. Muito bem, já vimos a nossa relação com Deus. Agora, a lei se volta para o nosso relacionamento com as outras pessoas. Esses próximos mandamentos são como a planta baixa de Deus para uma sociedade justa, estável e em paz, onde o amor ao próximo não é só uma ideia, mas algo que a gente consegue ver na prática. E por onde começa essa vida em comunidade? Dentro de casa. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. A família é a base de tudo na sociedade. E honrar os pais é o fundamento dessa ordem. E olha que detalhe incrível: é o primeiro mandamento que vem com uma promessa. Isso mostra o quanto Deus valoriza o respeito à autoridade que ele mesmo estabeleceu. O sexto mandamento é direto e poderoso: não matarás. É uma afirmação fortíssima sobre a santidade da vida. Por quê? Porque toda a vida humana é preciosa, pois foi criada à imagem e semelhança de Deus. Esse preceito, então, protege de forma absoluta a dignidade que existe em cada pessoa. Seguindo o sétimo mandamento: não adulterarás. O casamento é visto como uma aliança sagrada, um reflexo da aliança entre Deus e o seu povo. Por isso, a fidelidade dentro do casamento é uma expressão vital de honra, de compromisso e de respeito.
Esse mandamento protege a pureza e a estabilidade da família. 8º mandamento: não furtarás. Parece óbvio, mas pense no impacto disso. O roubo quebra a confiança e prejudica toda a ordem social. Esse mandamento nos chama a algo maior, a viver com integridade e honestidade, respeitando o que é do outro e trabalhando de forma digna para o nosso sustento. Agora, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A verdade é um pilar da justiça. A mentira, a calúnia, a fofoca podem destruir reputações e corromper a justiça. Esse é um chamado para sermos pessoas de palavra, pessoas íntegras, refletindo o caráter do nosso Deus, que é a própria verdade. E chegamos ao 10º e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Aqui, a lei vai direto na raiz de muitos outros pecados, o nosso coração. A cobiça é aquele desejo descontrolado, invejoso por aquilo que o outro tem. Esse mandamento final revela que para Deus a santidade não é só sobre o que a gente faz por fora, mas sobre o que acontece aqui dentro. Ok, passamos por todos os 10 mandamentos, mas a história não termina aí. Na verdade, agora a gente chega no clímax, no momento mais importante de todos. Como esses mandamentos antigos encontram seu significado mais profundo em Jesus? Ele mesmo disse que não veio para anular a lei, mas para cumpri-la perfeitamente. Vamos entender como isso aconteceu? Vamos lá. O primeiro mandamento e Jesus. Ele nos chama a amá-lo de todo o coração, como o único digno de adoração. Ele se torna o centro de tudo. Agora, o segundo mandamento e Jesus. A conexão é maravilhosa. A palavra diz que ele é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que não podia ser representado, se fez carne, se fez visível em Jesus. E o terceiro mandamento e Jesus? O próprio nome de Jesus, Yeshua, significa o Senhor salva. O nome dele é a personificação da santidade e do poder de Deus. E sobre o quarto mandamento e Jesus? Ele mesmo se declara o Senhor do sábado, nos oferecendo um descanso espiritual verdadeiro e eterno, que vai muito além do descanso físico. O quinto mandamento e Jesus são vistos na vida dele de perfeita honra e obediência ao Pai Celestial. Ele é o nosso modelo. Já sobre o sexto mandamento e Jesus, ele eleva o padrão. No Sermão do Monte, ele ensina que a questão vai além do ato físico. A raiz do assassinato é a ira, o ódio que guardamos no coração. De forma parecida, o sétimo mandamento e Jesus nos revelam que a pureza também é uma questão interna. Ele condena não só o ato, mas a luxúria no coração. E o oitavo mandamento e Jesus? Ele nos chama para a generosidade e a justiça, o exato oposto do egoísmo que leva ao roubo. Ele, que era rico, se fez pobre por amor a nós. O nono mandamento e Jesus se unem na declaração Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo a própria verdade encarnada, ele nos chama para viver em total honestidade. E, finalmente, o 10º mandamento e Jesus nos ensina o segredo do contentamento, buscar primeiro o reino de Deus, confiando que ele proverá todas as outras coisas. O Evangelho não apenas revela o padrão da lei, mas nos dá o poder para cumpri-la, não por nossa própria força, mas pela graça de Deus em Cristo. Enquanto a lei aponta para a necessidade de um Salvador, o Evangelho nos oferece esse Salvador em Jesus Cristo, o único que tem o poder de nos salvar e transformar nossos corações. Conhecemos assim os 10 mandamentos. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.